Olá, gente, tudo bem? Programa Nova Vida já está no ar. E é o programa da família paraense. Gente, o programa de hoje está imperdível. De antemão, pode juntar a família aí, unida para assistir o programa. Você sabe qual é o tema, gente? TDAH e abuso de substância química. Aí vem a pergunta, qual é a relação? Nosso convidado é o doutor Rafael Simões, psiquiatra, e posso afirmar para você que é especialista também na área da dependência química. Então, o programa Nova Vida já está no ar. Estamos juntos. Conto com a sua audiência. Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Fale com a gente. Internação Plantão 24 horas. 999830332. É muito fácil falar com a gente. Está na palma da sua mão. Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org. No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial. Você também pode usar o WhatsApp 999830332 ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o Espaço Nova Vida ao alcance da sua mão. Estamos de volta, ou melhor, estamos no ar, com o programa Nova Vida, o programa da família paraense. Como eu falei no programa passado, o doutor Rafael Simões teve uma audiência maravilhosa no programa passado e hoje, a convite do telespectador, ele está de volta. Que bom, né, doutor? Bom. E vamos falar hoje de TDAH. E, lógico, essa ligação com a dependência química, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Explique melhor para o nosso... Antes, lógico, se apresente mais uma vez, porque você é a pessoa mais importante do programa Nova Vida. A audiência foi maravilhosa. Fique à vontade. Agradeço mais uma vez ao convite do Veiga. Realmente, essa semana, muitas pessoas me mandaram mensagem pelo celular, que assistiram o programa e se interessaram também pela temática que a gente abordou na última vez. E realmente a informação é muito importante para a família, né, dos adictos, das pessoas que estão usuários de droga e também pessoas que tinham depressão. Então muitas pessoas no programa se identificaram com a doença e acabaram entrando em contato comigo e realmente houve uma grande audiência nesse dia. Graças a Deus. Agora, doutor, o que venceu o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade? Apresentar a doença, né, sim, o próprio nome já fala, é uma sigla, né, para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também tem a impulsividade, só que ela não entrou ainda na sigla, talvez para não ficar tão difícil de se falar. Na verdade, assim, primeiramente tem pessoas que podem ter os dois, que seria déficit de atenção e hiperatividade, e tem pessoas que têm apenas uma ou outra das características. Normalmente as mulheres, crianças, as meninas, né, têm mais propensão a ter a desatenção como uma doença, como um transtorno. E o menino já mais a questão da hiperatividade. Na vida adulta, a hiperatividade ela diminui um pouco pela questão, né, da própria pessoa ter um pouco mais de controle dos impulsos, e a desatenção acaba atrapalhando muito mais o adulto, né, que tem TDAH, do que a criança, porque se exige muito mais, né, na vida do adulto, se exige muito mais da atenção dele. Uma das coisas, por exemplo, é dirigir carro, que precisa de muita atenção para dirigir. Criança não dirige carro. Então,
o TDAH, tanto no adulto como na criança, tem essas duas características, a desatenção e a hiperatividade, que é o transtorno hipercinético. Agora, é progressivo? Não, ela não é progressiva. Ela, na verdade, ela seria, se for colocada dessa forma, ela vai cada vez diminuindo, na verdade, com o passar da idade. Então, É crônica, tem cura? é crônica. A pessoa nasce com o TDAH e aí, com o tratamento ou com o passar dos anos, às vezes a pessoa mesmo ela se adapta à condição que ela tem. Então, ela acaba melhorando ali os sintomas, acaba também conseguindo, ela por si mesma, consegue descobrir as formas, né, da desatenção e da hiperatividade não atrapalhar muito a vida dela. Agora, como reconhecer essa doença? TDAH. Essa parte do reconhecimento, ela envolve outras pessoas, porque a própria pessoa que tem TDAH, ela acaba meio que se acostumando com o jeito dela ser. Então, ela começa Quando você fala a pessoa, a família se acostumando com... Não, a própria criança, né, no caso que a doença ela começa na infância, na adolescência, então ela acaba meio que achando que ela tem realmente, que ela é um pouco diferente, mas que não é doença. Então, ela não se percebe muito. Mais uma vez, a criança e a família acham que não é doença, que não é... Muitas vezes não. Muitas vezes ela acredita que a criança ela é assim mesmo. Depois vai melhorar, tal. Depois melhora, ou é porque é criança mesmo, então acaba que gosta muito de ficar brincando e tudo mais. Mas assim, quem normalmente percebe inicialmente é os professores, a escola, né? Os pais começam a perceber, a partir do relato da escola, que realmente ele é um pouco mais acelerado, né, do que outras pessoas, é mais distraído, às vezes é um pouco mais que a gente chama de estrambelhado, né, que ele deixa quebrar as tímido, coisas. Né? Tem também a timidez, pela questão da autoestima, né, da criança com TDAH, que é um pouco diminuída. Mas o principal que mais chama atenção é a criança que ela não para de se mexer, ela não para de fazer coisas, ela é agitada, hiperativa. Ela fica 10 minutos num local, aí ela já fica ali agoniada, já quer ir para outro local, por exemplo, para estudar, não consegue ficar mais de meia hora. Mas, doutor, essas crianças, essas pessoas são inteligentíssimas. Sim, ela não afeta a cognição. A parte cognitiva da criança, muitas vezes o QI é até mais alto do que a população comum. É uma doença que ela é neurobiológica, assim, ela tem muita relação nas áreas do cérebro em relação à impulsividade e à hiperatividade. Então a pessoa acaba, muitas das vezes, interrompendo ali uma fala da pessoa. Por exemplo, você está falando, aí no meio da sua pergunta a pessoa já está muito ansiosa, já está muito apressada, ela acaba meio que cortando a pessoa no meio. Ela acaba se colocando em situações mais arriscadas, por conta dela ser impulsiva, então ela já pensa e já faz, então ela tem um curto espaço entre pensar e fazer. Então, às vezes a pessoa já fez para depois pensar. Então, o hiperativo ele tem muito isso. Doutor Rafael, um minutinho só. Vamos assistir a chamada da Clínica Psiquiátrica New Life. Nossa missão é cuidar de toda a família. Assista. New Life é uma clínica médica psiquiátrica de internação com tratamento humanizado que atende pacientes com transtornos mentais e dependência química. Com um compromisso ético visando a recuperação integral dos pacientes, a clínica New Life é a nova referência na promoção da saúde mental e reabilitação química de Belém. Hidroterapia, cinesioterapia, fisioterapia, massoterapia, eletroestimulação ventosa, terapia ocupacional e diversas outras abordagens com tratamento terapêutico e medicamentoso. A clínica New Life tem um grande diferencial, uma ampla área livre com piscina para garantir que os pacientes tenham uma sensação de bem-estar. Dormitórios confortáveis e climatizados, sistema de segurança eletrônico 24 horas, enfermaria completa e o mais importante, uma equipe multidisciplinar altamente capacitada. Clínica Psiquiátrica New Life. Nossa missão é cuidar da saúde de toda a família. Rua Farias Rodrigues, Casa 3, no Curiol, Tinga, 3235-2230. E aí, gente, você assistiu a chamada aí da Clínica Psiquiátrica New Life? Então, só tenho a agradecer. E, doutor, vamos continuar nosso papo aqui. E como reconhecer esta doença? TDAH. Certo.
Normalmente, agora tem muito boom, né, das pessoas indo buscar esse diagnóstico, né, porque viram em algum vídeo, alguma mídia, né, dentro da internet. E assim, a doença, ela inicia na infância. Não existe um TDAH que começou a ser TDAH na fase. Hereditário. É hereditário, ela tem relação direta com familiares que já tiveram ou têm, né, principalmente em primeiro grau, né. Então, assim, a criança, ela nasce, né? Aquela criança que normalmente ela era muito mais agitada do que as outras crianças Quer da dizer, que tem escola. muitas. Desculpa lhe interromper, já interrompendo. Tem pessoas que crescem depois de adulto, com uma certa idade, que pode ter um diagnóstico? Pode sim. Na verdade, assim, o ideal sempre é na infância, né? Que é onde normalmente a doença ela prejudica mais. Porém, assim, na idade adulta, pessoas que, por exemplo, começam a ter um cargo que exige muito mais de competência, né? Exige muito mais organização, gerenciamento de tempo. Então, a pessoa ela começa ali a perceber que ela está ficando muito desatenta, que ela está perdendo os prazos para entrega dos serviços. Então, nesse momento, ela começa a ver que ela tem alguma coisa que não tá legal, entendeu? Então, pode ser observado isso, detectado, não sei, não só pelos pais, como com os próprios professores? Na infância, sim. Às vezes, a própria escola, né, ela começa a perceber muitos comportamentos inadequados da criança, né, muita agitação, a criança não consegue ficar parada dentro da sala de aula, não consegue ficar sentada na cadeira. Então, assim, ela começa ali a ter alguns prejuízos que aí os professores normalmente sinalizam para os pais. E aí é nessa que os pais têm que ter, né, a responsabilidade de levar a criança para uma avaliação. O psicólogo, o neuropsicólogo, o psiquiatra, inclusive o neurologista também, que é uma doença neurobiológica, eles podem ser capazes de fazer o diagnóstico. Mas o diagnóstico é clínico, não há exames para o TDAH. Você não precisa fazer tomografia, não precisa fazer ressonância, não precisa fazer eletroencefalograma. É uma doença, não tem relação com a estrutura anatômica do cérebro. É do funcionamento do cérebro. É uma doença mesmo. É uma doença, é um transtorno. Está no CID. Está no CID, é o CID-F90. Certo. Inclusive, dentro do TDAH, existem alguns ramos, vamos dizer, alguns braços que a doença acaba tendo como comorbidade dela mesma. Certo. Então, o TDAH, normalmente, ele é ansioso, ele tem ansiedade. Um portador não tem como se identificar? Dificilmente. Ele consegue perceber na idade adulta. A criança realmente é muito difícil ela ter esse conhecimento, essa noção de doença que a gente chama, é um insight, né? A criança realmente ela não vai conseguir, muito dificilmente, dizer para os pais: olha, eu tenho muito problema sou muito desatento. Até porque isso mexe com o ego, tanto da criança como do adulto. Você falar: olha, eu não consigo prestar atenção na aula, eu estou tirando nota baixa porque eu não consigo prestar atenção nem mesmo nas questões que eu resolvo durante a prova. Então, essa criança recebe, com certeza, um preconceito em sala de aula, principalmente questão do bullying, né? Porque, olha, por exemplo, o TDAH é uma doença que ela não afeta o cognitivo. Então, alguma matéria ou outra que a criança tem mais interesse, vamos dizer que ela é mais interessada em geografia. Então, ela acaba tendo notas muito altas em geografia. E aí, vamos dizer que ela tem nota baixa em outras matérias. Acaba que começa a parecer que a criança é preguiçosa, ou o adolescente é preguiçoso, porque supostamente ele tem capacidade para conseguir tirar notas boas. Só que ele não tem a questão da motivação para fazer o estudo, para ter e tirar notas altas. Por exemplo, ficar horas estudando para a criança ou para o adolescente com TDAH é muito difícil, né? Então, assim, não é que ele não tem capacidade de tirar notas boas, ele não consegue realmente. Eles gostam mais de que matéria? A maioria das crianças com TDAH, elas têm muita relação com matemática, com áreas que sejam mais rápidas de resolver. Não aquelas coisas que, por exemplo... Que usa muito raciocínio. Raciocínio ou demanda rápida. Por exemplo, a matemática é muito mais... não tem muita teoria, é muito mais prática, né? Então, tudo que envolve a praticidade, ou seja, uma educação física, ou, por exemplo, jogos de videogame, ou a parte da computação. Doutor Rafael, voltamos já. Vamos tomar aqui uma águazinha e voltamos já. Portanto, família, não saia daí. Programa Nova Vida, o programa da família paraense. Estamos juntos. A restrição de crédito dói. Os juros te assustam? Volte a sorrir com a recuperação de crédito do Banpará. Redução de até 90% de juros e multas. Procure sua agência e negocie. Onde tem Pará, tem Banpará.
New Life é uma clínica médica psiquiátrica de internação com tratamento humanizado que atende pacientes com transtornos mentais e dependência química. Com um compromisso ético visando a recuperação integral dos pacientes, a Clínica New Life é a nova referência na promoção da saúde mental e reabilitação química de Belém. Hidroterapia, cinesioterapia, fisioterapia, massoterapia, eletroestimulação ventosa, terapia ocupacional e diversas outras abordagens com tratamento terapêutico e medicamentoso. A Clínica New Life tem um grande diferencial, uma ampla área livre com piscina para garantir que os pacientes tenham uma sensação de bem-estar. Dormitórios confortáveis e climatizados. Sistema de segurança eletrônico 24 horas. Enfermaria completa. E o mais importante, uma equipe multidisciplinar altamente capacitada. Clínica Psiquiátrica New Life. Nossa missão é cuidar da saúde de toda a família. Rua Farias Rodrigues, Casa 3, no Curiol, Tinga. 3235-2230. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela fornece tudo, inclusive insumos e matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Fale com a gente. Internação Plantão 24 horas. 999830332. Estamos de volta com o programa Nova Vida, o programa da família paraense, batendo papo aqui com o Dr. Rafael Simões, psiquiatra, pesquisador na área da dependência química, né, doutor? Mas vamos esquecer um pouco a dependência química, vamos falar do TDAH. Essa doença tem cura? Ou qual os profissionais que a família deve procurar para ajudar seu filho? Certo. Como eu já falei há pouco, né? O principal inicial ali seria o pedagogo e o psicólogo, que vão fazer ali o acompanhamento. Mas o TDAH é uma doença da psiquiatria que ela necessita de medicação. Principalmente o TDAH um pouco mais avançado, um grau mais elevado, né, da doença. Ela não tem como ser somente por terapia, não tem como ela ser controlada, né? Então, hoje, existe dentro da primeira linha de tratamento para o TDAH, existem 2 medicamentos principais, que é o metilfenidato, que é a famosa Ritalina, e a outra é o Venvance, que é um medicamento um pouco mais novo, que é um tipo de anfetamina, né? E dentro da segunda linha de tratamento, existem também outros antidepressivos que são utilizados também para melhora da atenção. Hoje existe o TDAH que tem a característica de desatenção, existe um medicamento chamado atomoxetina, que é, comercialmente falando, o Atenta. Ele é um remédio que ele inibe a recaptação de uma substância chamada noradrenalina, e com isso faz com que a pessoa tenha uma atenção aumentada. Ela não trabalha muito na parte da hiperatividade, ela entra mais na parte da atenção. Doutor Rafael,
Olha a pergunta que eu vou fazer. Eu tenho certeza que vai ser esclarecedora para você, telespectador. Existe o tabu da família em pedir ajuda do seu filho? Existe, né? Porque É tabu ou é preconceito? eu acho que tem um pouco do estigma também da doença, né? De qualquer tipo de doença. Por exemplo, o CAPES, né, que é a parte do SUS, né, que é a parte é o posto de saúde, né, que é o centro de atenção psicossocial, né, onde atende, né, as crianças que têm algum tipo de distúrbio psiquiátrico. Só de pensar no nome, né, de ir para um local onde tem um psiquiatra, já meio que denomina ali que a criança tem algum problema muito grave. Meu filho não é doido. Exatamente, não quis dizer isso, mas... Não, mas aqui é esclarecedor, sem preconceito. E aí as coisas, quando elas vão, né, para buscar o tratamento, aí tem o desempenho para o desenvolvimento da criança. Então, agora, eles são tarja preta, os dois medicamentos principais são tarja preta. Então, assim, existe sim aquele medo, aquela angústia da família. Poxa, eu vou dar um remédio para o meu filho para ele se viciar, né? Porque lá está escrito pode causar dependência. E não é o caso. Para as pessoas que precisam do remédio, elas não vão ter a questão da dependência. O que acontece hoje em relação a esses medicamentos é o abuso de pessoas que não têm um problema do TDAH e se fazem uso dessas substâncias para ter ganho em estudo para concurso. Então, essas pessoas são muito mais vulneráveis à dependência dessa substância. Mas quando ela é prescrita de forma correta e ela é administrada pelos pais, a criança, da forma como está prescrito, é um comprimido mesmo, não dá 2, não dá 3, a criança não tem chance nenhuma praticamente de ficar dependente do medicamento. Inclusive, dentro da terapia medicamentosa da criança e do adolescente, existem as pausas, final de semana. Então, é um remédio muito relacionado a você tomar e ir para a aula, você tomar o medicamento para estudar, tomar o medicamento para uma outra situação que exija da criança ou do adolescente um pouco da atenção, né? Então, assim, é um remédio muito seguro. Já tem anos e anos que esses dois medicamentos estão no mercado. Positivo. Mas, doutor, Rafael, vamos dar mais uma paradinha e vamos conhecer um pouco da clínica psiquiátrica New Life. Preste atenção nessa chamada. É do seu interesse. Nós vamos cuidar de você, família, num todo. Assista. New Life é uma clínica médica psiquiátrica de internação com tratamento humanizado que atende pacientes com transtornos mentais e dependência química. Com um compromisso ético visando a recuperação integral dos pacientes, a clínica New Life é a nova referência na promoção da saúde mental e reabilitação química de Belém. Hidroterapia, cinesioterapia, fisioterapia, massoterapia, eletroestimulação ventosa, terapia ocupacional e diversas outras abordagens com tratamento terapêutico e medicamentoso. A clínica New Life tem um grande diferencial, uma ampla área livre com piscina para garantir que os pacientes tenham uma sensação de bem-estar. Dormitórios confortáveis e climatizados. Sistema de segurança eletrônico 24 horas. Enfermaria completa. E o mais importante, uma equipe multidisciplinar altamente capacitada. Clínica Psiquiátrica New Life. Nossa missão é cuidar da saúde de toda a família. Rua Farias Rodrigues, Casa 3, no Curió, Tinga. 3235-2230. Família, você assistiu a chamada da clínica New Life. Então, continuar esse papo aqui com o Dr. Rafael Simões. Existe uma causa para esse déficit de atenção da criança? A principal causa ela é hereditária, genética. A criança nasce com esse distúrbio, com essa alteração no sistema nervoso. Tem uma região do cérebro que ela é responsável, de fato, diretamente para a doença. É a região pré-frontal do cérebro, e que é uma área que é responsável pelos impulsos. Então, como essa área é um pouco atrofiada, um pouco diminuída, então ela acaba, ali a pessoa não tem uma regulação, ela não consegue, né, ter uma defesa, vamos dizer assim, para os impulsos dela. Então ela acaba tendo vários comportamentos relacionados a essa região do cérebro. Embora no exame, né, na parte dos exames de imagem, não tenha alteração, e sim dentro da região, onde tem menos dopamina presente nessa região do pré-frontal. Certo. Então, doutor, eu pergunto para você,
não tem tratamento se não for com medicamento. O biopsicossocial, cognitivo, acompanha, mas o medicamentoso tem que estar presente. Sim, ela é uma doença neurobiológica, então, assim, ela é uma doença neurológica, né, de fato. Então, assim como, por exemplo, às vezes eu faço comparação com epilepsia. Não adianta a pessoa ir para o psicólogo, né, conversar e tudo mais, e fazer uma terapia para não ter mais convulsão. Ela vai ter convulsão independente de terapia. Então, ela vai precisar do anticonvulsivante. A questão do TDAH, o psicólogo, o terapeuta, ele vai usar muito da parte do comportamento, que é a TCC, que é terapia comportamental, cognitivo-comportamental. Doutor, não existe um diagnóstico laboratorial? Não tem. Basicamente, não tem nenhum tipo de exame que possa dar positivo, ou algo que possa dar ali a doença em si. Então, para esclarecer para o telespectador, diagnóstico é clínico. É clínico. Profissionais que a família deve procurar, quais são? Pedagogo, psicólogo, neurologista e psiquiatra. Psiquiatra. São esses profissionais que podem ajudar o teu filho. Então, como eu falei antes, o programa Nova Vida é um programa educativo. Nós adentramos a sua casa para levar informações para você que precisa. Portanto, doutor, o papo está bom, tenho certeza que o telespectador está maravilhado com o programa, mas vamos concluir, doutor. Mais uma vez, é difícil, né, colocar em tão pouco tempo uma doença que tem tantas características, né? Principalmente da dependência química, né? Sim, a relação também. Então, assim, relação, da pouco eu falei sobre a importância do tratamento para evitar outras doenças. E uma das doenças é a dependência química. Aqui no Nova Vida tem vários casos, né? Sim, aqui tem nesse momento tem gente internada aqui que descobriu na internação que tem TDAH. Então passaram anos e anos com a doença, sem saber que tinha doença, e acabaram utilizando de droga para tentar ali amenizar os sintomas dela. Então é muito importante que seja feito o tratamento correto. Doutor. E o meu número é 993 44 1987. Né? Muito importante também o acompanhamento do TDAH e do dependente químico. Então, família, esse jovem faz parte da equipe do Espaço Nova Vida. Estamos juntos, mais uma vez, obrigado. E a sugestão fica no ar. Pode ligar. Meu celular, 999-830332, dando uma sugestão para o próximo programa. Tamo junto. Está usando droga? Está aqui no rodapé. Espaço Nova Vida, 30 anos salvando vidas. Só por hoje. Sabe por quê? Porque hoje é o primeiro dia do resto da minha vida em Cristo, em recuperação. 37 anos sem droga. E hoje cuidando de você. Só por hoje. Deus no comando. Doutor Rafael, tamo junto. Obrigado pela tua ajuda. Até o próximo programa.